Na primeira sessão de julgamento, no dia 5 de março de 2008, o ministro Carlos Aires Brito, relator do processo, votou a favor da liberação das pesquisas e argumentou que o embrião usado nos estudos jamais se tornará uma pessoa. É um embrião que não saiu de nenhuma mulher. O que saiu do corpo da mulher foi um singelo óvulo, desfecundado até então. Não saiu de nenhum homem. O que saiu do homem foi um jato, um jorro de espermatozoides. Esse embrião in vitro, ele jamais entrará nos termos da lei, jamais entrará no corpo de uma mulher, nem saiu do corpo, nem vai entrar. Não há nidação, não há gravidez, não há maternidade no sentido que eu expus, não há cérebro. E é isso que está causando perplexidade aos juristas de uma maneira geral. É que nós estamos lidando com a realidade absolutamente insimilar. É um embrião, não é, que não corresponde jamais ao conceito de nascituro. Não há nascituro, muito menos alma. É de se supor que a alma vem ao mundo para cumprir uma função e ela é inteligente o suficiente para não ficar confinada num vidrinho, não é, sob a forma de embrião. Daí não se pode derivar, extrair o raciocínio de que embrião é pessoa humana. Ele é um bem a proteger juridicamente, é um interesse juridicamente protegido. Mas, à luz da Constituição, não é uma pessoa. Nossa, me chamou a atenção que eu fiquei engasgada em vários parágrafos ali da relatoria dele e eu achei que seria uma coisa pesada, chata, e muito me impressionou, porque ele conseguiu tornar um parecer tão jurídico, poético. Acho que ele fez uma definição muito contundente, muito realista e romântica ao mesmo tempo sobre o que é a vida. Esse foi o voto dele. Ele deu um voto pela vida. Às vezes você vê, puxa, uma criança, entendeu, que está lá com o corpo todo paralisado, em evolução a paralisia, com o intelecto totalmente mantido, uma criança super inteligente que ela própria sabe que aquela pesquisa pode ser uma esperança dela chegar na adolescência. Acho que doença degenerativa que me emociona. Penso que os cadeirantes que estavam lá, muitos deles estavam muito iludidos, eles estavam achando que havia uma cura próxima, que só dependia de que se liberasse as pesquisas para que eles pudessem ser tratados. Tanto que houve pessoas que ligaram, no dia seguinte nos hospitais já tinha gente querendo o tratamento, né? E eu sei de pessoas que entraram em depressão profunda, quando perceberam que aquilo que tinha sido liberado no julgamento não trazia, de fato, nada, né, de imediato para eles, que talvez dali a 5, dali a 10, dali a 15 anos houvesse alguma luz no horizonte. No primeiro dia de julgamento, a então presidente do Supremo, ministra Ellen Grace, resolveu antecipar o voto. A Casa não foi chamada a decidir sobre a correção ou superioridade de uma corrente científica ou tecnológica sobre as demais. Nós não somos, volto a frisar, já disse isso em outra ocasião, não somos uma academia de ciências. O que nos cabe fazer, e esta é a província que a Constituição nos atribuiu, é contrastar o artigo 5º da Lei 11.105 com os princípios e normas da Constituição Federal. Com todas as vênias à Procuradoria-Geral e aqueles ilustres juristas que secundam a sua posição, eu não constato vício de inconstitucionalidade na referida norma. Nem se lhe pode opor, segundo entendo, a garantia da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º, nem a garantia de inviolabilidade da vida, pois, segundo acredito, o pré-embrião não acolhido no seu ninho natural de desenvolvimento, o útero, não se classifica como pessoa. A ordem jurídica nacional atribui a qualificação de pessoa ao nascido com vida. Por outro lado, o pré-embrião também
ou ao menos aqueles de que aqui tratamos, ou seja, esses inviáveis e destinados ao descarte, este pré-embrião também não se enquadra na condição de nascituro, pois a este a própria denominação o esclarece bem, se pressupõe a possibilidade, a probabilidade de vir a nascer, o que não acontece com esses embriões inviáveis ou destinados ao descarte. Não há determinismo ou definitividade no sofrimento do ser humano. Nem se há de admitir o sofrer pelo sofrer, uma vez que o homem existe para ser feliz. Tudo que tolhe, limita, dificulta ou impede este estágio de realização humana pode conduzir à indignidade da pessoa. Paralelamente, o que alargue as humanas condições tende a ser benéfico à dignidade. Por isso, o direito há de cuidar da vida do homem com a indisponibilidade que o caracteriza, com a integridade que a assegura, com a liberdade que a humaniza, com a responsabilidade que a possibilita. Enfim, a dignidade humana não pode ser elemento de mínima concessão. Cabe ao direito assegurar que assim se cumpra, mas essa garantia não se restringe a uma competência estatal, a que se converter em compromisso social. Na medida em que a ciência deixou de ser fechada e estática e passou a ser aberta e dinâmica, e a atuar não apenas para sarar os homens, mas para transformá-los, ou até mesmo permitir a sua vida e a sua morte em formatos forjados em laboratórios, a ciência passou a constituir um fator de determinação social, até mesmo de organização político-social, pelo que passou a ser, paralelo e necessariamente, objeto de cuidados jurídicos. Enquanto o embrião destruído não cria qualquer valor positivo, um embrião que não possa mais ser salvo e que seja sacrificado para fins de pesquisa pode contribuir consideravelmente para a futura cura de doenças graves. Quem renuncia a esta possibilidade não serve à vida, mas a lesiona. A legislação constitucional posta sobre o tema, ao qual os críticos não regateiam os atributos de prudência e moderação, cerca de eficientes e compreensíveis cuidados o manejo desse nobre material genético, aliás, em reverente e linear submissão às exigências constitucionais. Veda-lhe a comercialização, proíbe a produção intencional de embriões para pesquisas, obriga as instituições de serviço de saúde a obter a autorização dos respectivos comitês de ética e pesquisa, tipifica como crime e punir com detenção de 1 a 3 anos de multa o uso de embriões em desacordo com o disposto no artigo 5º. Pune com penas de reclusão ainda mais acerbas a engenharia genética em material genético em embrião humano, 25, bem como a clonagem humana, no artigo 26. E a racionalidade da lei inspira-se também em outros valores de estatura constitucional, em particular, o amplo direito à vida com dignidade daqueles cuja saúde, sobretudo física, depende de tratamentos que possam, eventualmente, resultar das pesquisas com célula-tronco embrionárias. A proibição tout court da pesquisa, no presente caso, significa fechar os olhos para o desenvolvimento científico e para os eventuais benefícios que dele podem advir, bem como significa dar uma resposta ética unilateral para uma problemática que envolve tantas questões éticas e tão diversas áreas do saber e da sociedade. Essa Corte, em seu papel de guardiã da Constituição Federal e dos direitos e garantias fundamentais, tem o dever de proteger a democracia, a liberdade de crença religiosa e a liberdade de investigação científica. A meu sentir, pedindo vênia aos que pensam de maneira diferente, creio que a permissão para a pesquisa científica, tal como disposta na lei ora atacada, não padece de inconstitucionalidade. Assim, senhor presidente, ante o exposto, eu acompanho o brilhante voto do relator, ministro Carlos Aires de Brito, e julgo total improcedente a ação direta. Foram 3 sessões no plenário do Supremo para a decisão final da Corte. Católico assumido e praticante, o ministro Menezes Direito, que morreu em setembro de 2009, foi o primeiro a ir contra a argumentação do relator, depois de ressaltar que não avaliava a lei de biossegurança sob o ponto de vista religioso. Ele sugeriu restrições às pesquisas com células-tronco embrionárias, como a garantia de não destruição dos embriões e o aumento da fiscalização de clínicas de reprodução assistida.
não é possível dizer-se simplesmente constitucional ou inconstitucional uma lei que desafia a ciência e diz diretamente com o futuro da humanidade. Será razoável acreditar que a ciência tudo pode e que por isso não se há de impor limites, sem falar naqueles limites éticos que são essenciais à convivência social? Será que devemos fechar nossos olhos para os que na dor, no sofrimento, na angústia, juntam a fé para que um caminho seja descoberto, curando os enfermos que estão próximos de nós? Será que devemos, nessa hora, liberar uma paixão sem prover uma razão? Respondo, sem o ceticismo iluminista de David Hume, que não. Ao revés, a impaciência deve ceder à tolerância com o tempo para buscar convergências que nos permitam encontrar iluminados amanheceres. Estou convencido de que o tema que nos ocupa põe em evidência a necessidade de criar mecanismos adequados de controle, uma limitação no campo das pesquisas que avancem sobre o genoma humano. Limites não apenas decorrentes do medo do desconhecido, do temor de nossa própria irresponsabilidade. Limites que não se originem somente de uma ponderação de benefícios e riscos, como parece ter ocorrido em grande parte do mundo ocidental. Nos argumentos contra e a favor à utilização das células-tronco embrionárias em pesquisas científicas, os ministros se depararam com uma situação inusitada. A Corte teria que julgar uma causa onde os dois lados que se antagonizavam partiam de um mesmo pressuposto constitucional, o da proteção à vida, da dignidade da pessoa humana. Só que um único detalhe, o artigo 5º da Constituição Federal, ele foi interpretado de maneiras completamente diferentes. O que nós estamos discutindo aqui é a inviolabilidade do direito à vida. E quando a Constituição fala em inviolabilidade do direito à vida, esses termos não permitem qualquer tipo de relativização. É inviolável o direito à vida. Que vida? Só pode ser a vida humana. Quando começa a vida humana? Toda a linha de argumentação é que ela começa no momento da concepção. Se nós admitirmos que a vida vai começar no momento que for implantada no útero, ou que a vida vai representar no momento em que já se começam a aparecer alguns sinais, representa que o ser humano, quando concebido, é um ser animal, para depois se transformar num ser humano? Ou nós fomos, desde o zigoto, que nós somos hoje, seres humanos, desde a concepção, tendo todos os sinais no zigoto que representam aquilo que nós seríamos. É interessante notar como nós temos uma preocupação com o ambiente e com a ecologia. Destruir um ovo de tartaruga, destruir um embrião de tartaruga é um crime ambiental, mas a destruição de embriões humanos não o seria. Tal maneira que há para tranquilidade, porque é a mesma preocupação que os senhores têm e nós temos, e todo brasileiro tem que ter, com a cura de todas essas doenças, são muito mais promissoras, têm muito mais perspectivas a investigação, as pesquisas com as células-tronco embrionárias, as células-troncos adultas, porque as embrionárias, infelizmente, foram 10 anos de fracasso permanente, não havendo um único caso bem-sucedido. O então Procurador-Geral da República, na época do julgamento, Antônio Fernando Souza, defendeu os argumentos do colega do Ministério Público, Cláudio Fonteles, que havia ingressado com a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo.